Irmãos queridos, eu quero pensar com vocês que vivemos tempos de desafios. O apóstolo Paulo, o tempo andou, o apóstolo Paulo disse de maneira muito clara, que viria um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, se juntarão a mestres para si mesmo. Veja que a palavra está no plural. Segundo os seus próprios desejos. E os homens se recusariam então a dar ouvidos à verdade, voltando-se para... O que é mito? Papai Noel é mito. Mula sem cabeça é mito. Querer o céu sem renúncia é mito. Querer ser santo sem dizer não para o pecado é mito. Querer uma vida de santidade, de alegria e de felicidade em Deus, sem morte do ego, é mito. E infelizmente, o apóstolo disse que nesses últimos tempos as pessoas juntariam mestres, se cercariam de mestres. Não é se cercar de Zé Ruela, não é se cercar de gente incompetente. O texto diz que se juntariam mestres. Gente capaz de falar, gente que fala bem, gente que fala bonito, gente que sabe usar exemplos, gente que quando fala você fala assim, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Só que ele está dizendo que as pessoas que fariam isso seriam pessoas que não suportam a sã doutrina. Gente que deveria abraçar a palavra pura, verdadeira do Senhor Jesus, e começa a trocar o que é vontade de Deus pelos seus próprios desejos. Quando eu digo isso para vocês, eu falo com muito temor e tremor, porque, infelizmente, meus irmãos, há nas redes sociais, nas televisões, no meio gospel em geral, uma edição de Jesus que não bate com a nossa Bíblia. Eu confesso a vocês, eu vejo aí sendo falado um Jesus muito ralo, um Jesus muito superficial, porque eu vejo gente que fala de Jesus, mas não confronta o pecado, fala de Jesus, mas não fala de cruz. Jesus, na língua dessa gente, parece um ursinho carinhoso, um brother regueiro. Você não sabe se é uma palavra de Jesus ou do Bob Marley, porque é tudo tão cool, tão suave, que parece que não tem mais cruz na história. Então, a partir de hoje, durante esse mês, nós vamos conversar um pouco sobre o que Jesus não disse. Por quê? Porque as palavras de Jesus Cristo foram tão especiais. Jesus Cristo trouxe palavras do sobrenatural para o natural, que às vezes a gente precisa pegar o que ele não disse, para de fato se aprofundar no que ele disse. Esse Jesus aí, todo cool, parece um meme, né? Jesus tão bonzinho que só concorda, é bem diferente do Jesus que está na Bíblia. Eu disse hoje de manhã que nós vivemos no mundo dos filtros, né? Eu vejo gente que tira foto e é gente que está como eu, mais gordinho. Aí você olha a foto do cidadão, está fininho, porque editou. Eu falei de manhã, eu vou confessar de novo agora à noite. Tem uns irmãos que me pediram para entrar no Facebook, mas eu vou ser sincero, eu não reconheci você não, velho. Sua foto do Facebook, tem um povo que bate foto de lado, né? Aí fica uns 20 quilos mais leve, eu falo, quem que é? Eu não estou reconhecendo. Jesus está meio editado na Bíblia dos crentes, irmão. O Jesus da Bíblia não está batendo com o Jesus que a gente vê na vida de alguns. O apóstolo João um dia teve uma visão de Jesus. Apocalipse capítulo 1, abre a sua Bíblia. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem
Felizes os que guardam o que nesta profecia está escrito, porque o tempo está... João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo. Agora, olha o Jesus Cristo que João apresenta, e você vai ver que não tem nada a ver com esse Jesus Bob Marley das redes sociais. De Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, aleluia, e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e poder para todos sempre, amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Aí o Senhor Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. E este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Louvado seja Deus por sua palavra. Percebe, meu irmão, minha irmã, que o Jesus que falou ali, João viu um Jesus glorioso. João viu um Jesus que era até mesmo difícil de descrever. Você já tentou olhar para o sol no meio-dia? Você olha o sol, seus olhos se fecham, você não consegue contemplar toda a beleza do sol. E João diz que quando viu a face, era como o resplendor do sol em todo o seu vigor. João conseguiu perceber os 7 candelabros, o Senhor brilhando, suas vestes gloriosas, perto do seu peito muita luz. João tem que usar de uma simbologia, porque esse Jesus falou, e esse Jesus continua falando entre nós. E quando Jesus fala, realmente o nosso coração percebe que é algo além da nossa descrição, é algo além da gente, do que a gente consegue sintetizar. E o Jesus que aqui fala, está falando para uma igreja que está passando por luta, está falando para uma igreja que está sendo perseguida. Havia um homem ruim, um imperador pós-Nero, chamado Domiciano. Esse homem mandava matar cristãos simplesmente por capricho. Mas não havia só o terror vindo de fora para o físico dos irmãos da igreja. Infelizmente, havia também muito desvio da sã doutrina. Falsos profetas haviam ocupado posições de relevância no meio da igreja.
e estavam distorcendo a fé de muitos dos irmãos. O texto bíblico deixa claro que havia muita imoralidade entrando na igreja. Homens e mulheres imorais estavam contaminando a igreja de Jesus, a ponto do próprio Jesus vir até João e falar sobre isso nessas cartas. O maligno Satanás, com uma estratégia tríplice, simbolizada no Apocalipse pela besta do mar, a besta da terra, que é o falso profeta, e a grande prostituta, haviam atacado a igreja do Senhor Jesus em todas as direções, física, intelectual, moral, emocional. E agora João diz, capítulo 1, verso 1, que Jesus resolveu falar aos seus servos. Ele não resolveu falar a membros de igreja. Ele não resolveu falar a gente religiosa. Ele não resolveu falar a gente que gostava de estar com o povo de Deus. Porque Jesus não disse palavra de doçura para quem estava concordando com as maldades do imperador romano. Nem se dirigiu para quem estava brincando com o pecado. E muito menos Jesus Cristo quis trazer esperança para quem estava construindo a vida na sua própria maneira humanista de pensar. Jesus se dirigiu a servos. Servos que estão em luta, servos que estão inconformados, servos que estão buscando renovar suas mentes, servos que estão com o coração desejosos de santidade, gente que está expondo a sua vida física e emocional para fazer a vontade de Deus. Com esse servo Jesus falou e continua falando, aleluia. Deus nunca deixou a sua igreja sem palavra, sem direção, sem instrução. Agora quero pensar com vocês que João, olhando para aquilo, João não se apresenta como o apóstolo que deitava no peito de Jesus. João não se apresenta como o apóstolo a quem Jesus amava. Eu acho lindo, meus irmãos, que ele simplesmente no verso 4 se apresenta como João. Porque era um homem que todo mundo conhecia a vida de serviço. Lá no verso 9 ele fala, eu sou companheiro de vocês, de lutas, companheiros de sofrimento. E aí João nos ensina que se a gente quer realmente marcar a nossa caminhada de servos de Jesus Cristo, a gente precisa ler, ouvir e guardar as palavras do Senhor Jesus, se a gente quer ser feliz nessa terra. Bem-aventurados, felizes os que leem e guardam. Por que tem tanto crente infeliz? Não lê mais a palavra de Jesus. Por que tem tanto crente ansioso? Por que tem tanto crente mal-humorado? Por que tem tanto crente desistindo? Porque não guarda a palavra de Jesus. Não ouve a palavra de Jesus. Nós temos tempo para tanta coisa, meus irmãos. Mas quando se trata de ouvir o nosso mestre, o livro de Apocalipse denuncia, põe o dedo na ferida da nossa infelicidade. Não tem como pastorear o povo de Deus e negociar com essa verdade. Porque gente que não valoriza o que Jesus falou, não pode desejar ouvir algo novo para a sua vida. Pode contratar mais pastores, pode criar muitos seminários, mas se você não valorizar aquilo que Jesus já nos ensinou, infelizmente, meu irmão, a nova revelação de Deus para a sua vida não vai acontecer. Gente que não guarda aquilo que já foi dito, não está respeitando aquilo que Jesus quer dizer para a sua igreja hoje. Que Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Não se brinca com o que Jesus Cristo disse. Porque quando João ouviu o que Jesus disse, João simplesmente pôde dizer, eu ouvi o que eu ouvi, da fiel testemunha, do primogênito dentre os mortos e do soberano rei da terra. O soberano dos reis da terra. John Stott diz que ninguém pode ler sobre Jesus sem obter dele uma visão mais clara. E se tem uma coisa que Jesus colocou os seus servos nessa terra, foi para que dessem testemunho de quem Jesus é. Jesus foi a testemunha fiel diante de Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que no momento mais decisivo da vida do Senhor Jesus, onde ele podia negar o Pai, onde ele podia negar a sua história,
Quando Pilatos, que era o homem conhecido como o homem mais poderoso da terra, teve sobre si a oportunidade de livrar ou de matar a vida de Jesus, Jesus não se defendeu. Pilatos ainda pergunta para ele, lá em João 18:37. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão, nasci. E para isso vim ao mundo. Vamos dizer juntos? Para testemunhar todos os que são da verdade. Me ouvem. Irmão, você tem ouvido o testemunho de Jesus na sua vida? O Espírito Santo veio lá em Atos 8 para que todo homem, toda mulher seja uma testemunha de Cristo Jesus. Você não vai ter realmente frutos na sua vida espiritual se você não ouvir aquilo que a testemunha fiel diante de Deus confessou, para agora você continuar testemunhando as pessoas. Nós não somos chamados a sermos igreja apenas para ouvir sermões, mas para ouvir o ensino, praticar o ensino e testemunhar isso a outros, tanto que Paulo ensina a Timóteo, diante de Deus que tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu recomendo, Timóteo, guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês precisam falar o que Jesus falou. Vocês precisam viver baseados naquilo que Ele declarou e não em vã interpretações. Há 2 quartas-feiras atrás, o nosso irmão Noel trouxe um ditado que é dito no meio teológico muito sábio. Que até as heresias saíram da Bíblia. Os hereges que mexeram e bagunçaram muitas vezes, trazendo desvio doutrinário da igreja, usaram uma Bíblia, pegaram um texto fora do contexto, e em nome de Jesus até mesmo falaram maldades ou mataram irmãos. Agora, os desvios doutrinários, as falas dos falsos profetas, só acontecem, e me ame depois disso, tá? Por causa da nossa ignorância. O falso profeta ganha eco, porque a gente, por não conhecer a palavra de Jesus, faz assim, olha, é verdade, e não é verdade. A nossa ignorância, o nosso desconhecimento das verdades profundas das palavras ditas por Jesus, fez com que surgissem no mundo testemunhas de Jeová, congregação cristã, adventismo do 7º dia, e eu poderia aumentar essa lista. Nasceu tudo onde? No mau e errado conhecimento das palavras do Senhor Jesus. Pensando nisso, eu e você temos o direito de não conhecer a palavra de Deus? Sim ou não? Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqueles que ouvem a verdade devem falar a verdade para a glória do Senhor Jesus. Além da testemunha fiel, diz o texto que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Mais do que apenas mais um que foi ressuscitado, Jesus foi sim o primeiro a ter a nova vida gloriosa e indestrutível. Irmãos, lá em 2 Reis, lá no 2º livro de Reis, capítulo 13, tem uma história interessante. Quem leu Bíblia sabe, quem não leu aprende. O profeta Eliseu morreu. E aí, no meio de uma confusão danada, tinha um homem que estava sendo enterrado, e os inimigos estavam vindo. Eles estavam com uma pressa danada, porque o inimigo estava chegando. Pegaram o corpo daquele homem que faleceu, sabe o que fizeram? Jogaram na cova do profeta Eliseu. E quando aquele corpo caiu na cova do profeta, sabe o que aconteceu? Aquele que tinha sido jogado ali no enterro mais rápido da história, voltou à vida. A Bíblia não diz o nome desse homem, mas você sabe onde está esse homem hoje? Está morto, irmão. Morreu. Jesus um dia chorou. Seu grande amigo Lázaro morreu. E depois de 3 dias morto, já fedendo, Jesus foi lá buscar Lázaro. Eu não sei onde Lázaro estava, a Bíblia não diz, mas diz que Jesus chegou perto da pedra e gritou, Lázaro! Você estava dormindo, acordou, irmão.
Foi intencional essa. Lázaro! Você aí deve estar doidinho. Dali a pouco vem o Lázaro amarrado, assim, fedendo e vivo. Sabe onde está o Lázaro hoje, meu irmão? Onde? Mas ele não ressuscitou? O homem anônimo não ressuscitou? O filho da viúva de Naim não ressuscitou? E esses queridos ressuscitados estão onde hoje? Na presença de Deus. Agora, só Jesus Cristo, e diz um aleluia com toda a sua alegria. Só Jesus Cristo foi capaz de morrer, voltar a viver e não mais conhecer a morte. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é uma simbologia clara, é um fato concreto do momento de graça eterna que Deus inaugurou. Quando Jesus ressuscita, Deus está dizendo: morte, você vai ter limite. Você tocou nos meus queridos até um ponto, agora chega, eles são meus e não vão mais se separar de mim. Aleluia. Por isso que Jesus Cristo, aqui em Apocalipse, verso 18, diz: eu sou aquele que vivo, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. E além do mais, eu tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Gente, por que eu estou enfatizando isso que João viu? Porque um dos maiores temores da nossa alma humana, se tem uma coisa que nos traz fraqueza, incapacidade de sonhar, de viver, é entender que a morte chega para todos nós. Só que quando eu entendo quem é Jesus Cristo, até o medo da morte vai embora. Por que a gente tem uns missionários espalhados pelo mundo, uns louquinhos de Jesus, umas louquinhas de Jesus, enfrentando tudo quanto que é potestade, principado e governo maldoso humano? Porque esses missionários perderam o medo de morrer para a glória de Deus. É gente que leva o evangelho sem medo. Por quê? Porque sabe que além da morte, e a morte não tem mais domínio, acima está Jesus Cristo, e Jesus Cristo está acima de todos os limites, de toda a barreira, de tudo aquilo que a morte poderia simbolizar. Jesus está mostrando isso para João. João vai morrer dali um tempo, mas a igreja perseguida e martirizada precisava entender e viver nesse sentimento de que maior do que a morte estava aquele que deveria ser honrado pela igreja de Jesus Cristo. A morte não pode roubar a honra que Jesus merece. Nós devemos entender que as palavras e a vida que Jesus direciona a nós estão além da morte, estão além de todo limite. Meus queridos, hoje no Brasil, pela graça e misericórdia de Deus, quase não se morre por falar as palavras de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Porém, talvez falte a seriedade de que o que Jesus disse a nós tem peso eterno. Nós não temos medo da morte, mas talvez aquilo que Jesus fez não impacta mais a nossa vida para a gente dar conta daquilo que Jesus disse a nós depois da morte. O que eu quero dizer com isso? Jesus disse que nós deveríamos tratar o semelhante com amor e respeito. Jesus disse que nós não poderíamos deixar a dureza de coração machucar os nossos relacionamentos, principalmente os relacionamentos conjugais. Jesus disse que nós não deveríamos ser apegados a bens materiais, como aprendeu desapegar Zaqueu e como não soube desapegar o moço rico. Jesus disse que nós não deveríamos dar motivos de escândalo. Jesus disse que nós não deveríamos jogar pérolas aos porcos. E Jesus disse ainda, meus irmãos, que nós não deveríamos viver falando como homens e mulheres palavras inúteis. Por quê? Porque um dia nós vamos dar conta de todas as nossas palavras. E Jesus, lá em Mateus 12:36, disse: eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra que tiverem falado. Eu não sei se isso traz temor ao seu coração, mas traz ao meu. Eu sou um camarada que brinca muito, que zoa muito. Eu estou doido de fazer uma zoeira com o pastor Zé, mas hoje não é o dia. Não vou fazer.
Palavra inútil é aquela palavra que não edifica. Palavra inútil é aquela palavra que não tira nem um sorriso de alguém. Palavra inútil é aquela que vai atravessar até a barreira da morte, irmão amado, e vai chegar diante de Deus, aquele que vive e reina para sempre. Se a minha vida como testemunha de Jesus depende das palavras que eu digo, se um dia eu vou ter que passar pelo grande trono branco de Deus, não para ser condenado ao inferno, mas para ver os frutos da minha vida, ai das palavras inúteis. O Senhor Jesus é o primogênito dentre os mortos. E Ele vai dizer: Osvaldo, Maria, José, Noel, Tiago, Ana, eu dei tantas palavras boas para você dizer. Por que você gastou tanto tempo com palavras inúteis? João viu esse Jesus, o primogênito dentre os mortos. E João viu Jesus, soberano dos reis da terra. Soberano é uma palavra que pouco impacta a nossa mente. Então eu vou pular rapidinho para o verso 8, quando Jesus disse: eu sou aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa igreja do Apocalipse, fisicamente, muitos irmãos morreram porque não queriam reconhecer os imperadores romanos como o Senhor, porque o imperador romano queria esse título de soberano da terra. E muitos homens e mulheres morreram porque os seus joelhos não se dobraram aos Césares daquela época. Irmãos amados, há muitos cristãos em alguns lugares do mundo que têm morrido por causa do nome de Jesus. Conheci alguns anos atrás o pastor e missionário Miguel Zuger. Miguel Zuger, para mim, é um símbolo do que seria o apóstolo Paulo nos dias de hoje. Eu vi as costas do Miguel um dia, chicotadas, marcas, pancadas. As costas do nosso irmão, toda cicatrizada. Um homem de 60 anos, mas que sofre ainda hoje na região da Síria, por causa do nome de Jesus. Quando você fala com aquele irmão sobre a tribulação que vem, ele fala assim: outra? Porque a igreja de Jesus daquele lado do mundo está morrendo por causa do nome de Jesus. Agora, do lado ocidental, irmãos queridos, não tem morrido fisicamente, preste atenção. Tem morrido emocional e espiritualmente. Sabe por quê? Porque tem se dobrado não a Jesus, mas aos desejos da sua própria carne. Tem se dobrado aos desejos deste mundo passageiro. Tem se dobrado aos senhores deste século. Gente que não consegue se submeter à soberania de Jesus sobre a sua vida. Gente que vive como se dominasse o seu próprio tempo, o seu dinheiro, a sua energia. Gente que morre porque tem medo do futuro, tem medo da velhice. Essa semana eu sentei para ouvir a história do nosso irmão Joca. Dá um alô aí, Joca, para quem te conhece lá no fundo. Gente, eu descobri, o Joca é um milagre vivo. O Joca já era para estar morto. Estou mentindo, Joquinha? Já abriram a cabeça desse homem. Já viram que ele é corintiano por dentro e por fora. E o Joca falou: Osvaldo, eu estou aqui porque Deus sustenta a minha vida. Já passei por isso, já passei por aquilo, era para eu estar morto. O médico falou: você já era. Agora, infelizmente, tem irmão que tem medo de envelhecer. Tem irmãos que têm medo. Se eu falar que ao final desse sermão eu vou fazer um desafio para a vocação ministerial ou missionária. Porque falar: ai pastor, será que o senhor vai fazer isso comigo hoje à noite? Vai tirar eu da minha vidinha, vai tirar eu da minha família para eu ser missionário lá? Talvez, irmão, olha aí, eu estou orando aqui. Porque tem gente que não se rende a Jesus Cristo. Não reconhece Ele como o soberano dos reis da terra. Usa o seu dinheiro apenas para si. Usa sua energia, sua juventude, seu tempo apenas para si. Tem gente que tem medo do diabo. Tem alguns que têm até medo do inferno. E por quê? Porque não estão submissos de fato e de verdade a Jesus Cristo. E quando a gente não está submisso a Jesus Cristo,
A gente tem medo do futuro, a gente tem medo da manhã, a gente tem medo de tudo. Gente que não encontra prazer na soberania do Senhor. Gente que vive até mesmo usando palavras como se fossem mágica, tentando determinar, profetizar, declarar, rejeitar. Mas infelizmente de coração não conseguem dizer: seja feita a tua vontade. Lembre-se que quando Jesus vier na sua glória, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome expulsei demônios. E Jesus vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, porque eu estive preso e vocês não foram me visitar, eu estive na rua e vocês não foram me acolher, eu estive com frio, pobre, e vocês nem ligaram para mim. Mas Senhor, quando que te vimos assim? Quando vocês fizeram um destes pequeninos. Essa palavra não é uma palavra de vitória, irmãos. Ela é uma palavra de submissão a Jesus Cristo, amém? É uma palavra que busca com que eu e vocês prefiram dar ouvidos e interpretar as palavras de Jesus, não como se fosse uma sugestão, mas como se fosse um verdadeiro mandamento. Porque Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus não disse: aquele que tem as minhas canções e canta. Jesus não disse: aquele que tem as minhas palavras e profetiza. Jesus não disse: aquele que tem as minhas palavras e determina. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e este é o que me ama. Deu para diferenciar o que Jesus disse e o que Jesus não disse, irmãos? Nas próximas quartas-feiras, eu quero convidar vocês a continuarem ouvindo o que Jesus falou para as 7 igrejas do Apocalipse. Porque para cada igreja, Jesus deu uma palavra de exortação e uma palavra de incentivo. As 7 igrejas formavam a igreja verdadeira do coração de Jesus. Não era uma ou outra. Mas às vezes a gente fala: quarta-feira é dia de ver meu time jogar, pastor. Quarta-feira já é o meio da semana, já trabalhei bastante. Na quinta-feira é o dia que eu vou mais cedo para o meu trabalho. Mas, irmão querido, quarta-feira, como meio da semana, é um bom momento para a gente avaliar como é que está o nosso coração em guardar os mandamentos do Senhor. Eu convido você a sair de casa, a gastar um tempo com a sua Bíblia, a ter misericórdia desse irmão ou qualquer outra pessoa que estiver no púlpito dessa igreja. Porque o que nós queremos de coração é que você esteja sensível à vontade de Deus. Hoje à noite é noite de ceia. E noite de ceia é dia que, como diz o apóstolo Paulo, a gente examina a si mesmo e confesse diante de Deus. Eu quero convidar você hoje à noite, talvez, confessar um pouco da tua preguiça. A sua preguiça de pegar a Bíblia, a preguiça de ler a Bíblia, a preguiça de estudar a palavra. Porque a nossa preguiça nos leva à ignorância. E se o nome de Jesus Cristo está sendo blasfemado pelos não cristãos, muito disso é responsabilidade nossa. Eu quero convidar você hoje à noite a vir, a ceiar, a renovar sua vida com Deus, mas clamar: Senhor, renova a minha fidelidade no teu altar. E quando a gente tem a nossa fidelidade diante de Deus renovada, sabe como que a gente se apresenta na igreja e na sociedade? Como servos de Jesus, como sal da terra, como luz desse mundo. Não como líder A, como líder B, como irmão que tem o título disso, de bispo, de pastor, de nada. A gente se apresenta na sociedade como servo de Jesus. O nosso mundo está já cansado de igreja. O nosso mundo já está cansado de religioso. Mas o nosso mundo está sedento de homens e mulheres que lavam os pés das pessoas. E talvez Jesus Cristo quer restaurar a sua fidelidade para que você lave os pés de tanta gente que poderia estar entrando pelas portas dessa igreja. Numa noite de ceia, eu quero convidar você a ser submisso ao teu Senhor e principalmente ao soberano dos reis da terra. Há mais ou menos 23 anos atrás,
eu queria trabalhar numa igreja aqui em Americana. E eu bati na porta de um pastor amigo, me oferecendo, eu estava terminando o seminário, para ser estagiário, seminarista na igreja dele. Irmãos, a palavra mais gentil que eu vou usar é que aquele pastor me escorraçou. Eu não peguei ranço de Americana, mas quase. Quando foi e a diretoria, pastor Zé, oficializaram o convite para vir para cá, eu orei muito a Deus. Eu estava muito bem em Ribeirão Preto. Minha esposa estava bem. Eu orei a Deus, eu falei, Deus, o senhor tem certeza que o senhor quer Americana, não é Santa Bárbara, não. Não é Hortolândia, não. Eu queria ser pastor ainda mais alguns anos, Jesus. Não podia ser na Austrália. Eu gosto tanto de Ilhabela, o senhor não quer um pastor lá em Ilhabela? E lá em Ilhabela tinha uma igreja batista sem pastor. O senhor tem certeza que é Americana? Jesus disse sim uma vez, e eu sou teimoso na oração, eu orei mais um tanto. Aí Jesus disse sim pela segunda vez. Falei, ai de mim. Mas contudo, seja feita a sua vontade. Não que eu odiasse, mas eu vejo tanta coisa boa, tanta igreja boa, tanta gente boa, tanto pastor sério aqui. Será que Deus precisava de mim aqui? E eu vim, e eu estou aqui. E a gente vai servir a esse Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu já fiz apelo para salvação. Pode vir, banda. E o negócio agora não é com quem não conhece a Jesus. Você daqui a pouco vai participar desse momento tão gostoso que é a ceia do Senhor. Mas não participe sem confessar a sua preguiça ou a sua ignorância. Não participe sem antes dizer, Senhor, faz de mim um servo, faz de mim uma serva, que põe a mão no arado e não olha para trás. Não olha se alguém te decepcionou, não olha se alguém pisou na bola, não olha se alguém não te tratou como você gostaria de ser tratado. Servo obedece ao Senhor. Por quê? Porque no fundo da alma tem submissão. Nós somos difíceis para ser submissos, irmão. Às vezes minha esposa pede um negócio, eu gosto de fazer o contrário. Para dizer que eu sou o macho da casa, tonto. Efésios diz que nós temos que ser submissos uns aos outros. Talvez hoje à noite, a grande alegria de Deus te trazer aqui, é simplesmente para você voltar a dizer para o Senhor da vida, eu não sei o que o Senhor quer de mim, Senhor. Mas eu estou tão duro de coração, eu estou tão teimoso, eu estou tão surdo a tua voz. Me perdoa, Senhor. Que a minha vida não seja mais como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Amado Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por estar com meus irmãos, essa família tão querida na minha alma. Obrigado porque nós vamos participar de um momento tão sério e tão reverente e tão alegre. Mas nós não podemos fazer isso como se fosse um momento passageiro da nossa existência. Nós somos como neblina. Hoje estamos e amanhã não. Então, Pai amado, em nome de Jesus, restaura no teu povo a consciência da tua grandeza, do teu senhorio, e principalmente das tuas palavras, como mandamento na nossa alma e no nosso coração. De olhos fechados, eu quero convidar você que precisa se renovar em fidelidade, em submissão, lutando contra toda preguiça, seja no serviço, seja na vida, seja no casamento, seja na administração da sua vida. Você sabe que você precisa se renovar diante de Deus como servo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero orar com você hoje à noite. Você um dia entregou sua vida a Jesus, mas a última coisa que você tem sido é um servo, uma serva dele. Você vive como mundano. Você vive como uma mundana. Você acha que você é dono do seu nariz, do seu tempo, dos seus recursos.
Deus quer te ver como servo nessa noite. Sai do seu lugar que eu quero orar com você. Pode vir. Pode vir. Não olhe para as pessoas. Olhe sabendo que Jesus quer você como um homem e uma mulher livre nas mãos dele, para que a santa, boa, perfeita vontade de Deus se estabeleça na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu casamento. Deus não quer que você só coma o pão e beba do cálice. Deus quer que você tenha vida abundante. Gente que tem cicatrizes do reino, mas histórias, alegrias, vitórias. Gente que conheceu a confrontação da morte, mas gente que conheceu o poder da ressurreição. Gente que diz sim para o Senhor, no casamento, na vida, na educação, no chamado. Eu não sei onde você vai estar essa semana, mas onde você estiver, você vai dizer: Deus, usa a minha vida como te apraz, como te agrada, como te honra. Eu quero ter tempo com a tua palavra. Eu quero ter tempo para ouvir o Senhor. Eu quero ter tempo para deixar o Senhor tocar na minha história. Eu não quero ser um homem ou uma mulher que simplesmente senta no banco e ouve e sai daqui e não faz nada. Mas eu quero deixar o Senhor me chamar pelas madrugadas. Eu quero deixar o Senhor usar a minha juventude. Eu quero deixar o Senhor usar o meu tempo, a minha energia. Eu quero deixar o Senhor usar o meu casamento, a minha solteirice. Eu quero deixar o Senhor renovar os meus relacionamentos. Eu quero ouvir o Senhor na madrugada e pelas manhãs. Eu quero ser o primeiro ou a primeira a responder ao chamado que essa igreja fizer. Eu quero vencer as lutas contra o meu egoísmo, contra a minha carne. Eu quero dizer sim para desafios que eu outrora fugia. Eu quero abrir a minha casa para receber quem eu nunca recebi. Eu quero orar por gente enferma, por quem eu nunca orei. Eu quero ir até aqueles que precisam de um abraço, de uma atenção. Eu quero ser a tua boca. Eu quero profetizar palavras de ressurreição, de cura, de transformação. Eu quero acordar pela manhã e ser mais cheio do teu Espírito. Eu quero que o Senhor levante a minha vida para as vidas que nunca te ouviram falar do Senhor. Eu quero mudar o tempo que eu uso no computador para um tempo de joelho na tua presença. Eu quero sair das rodas de fofoca e entrar na roda dos que estudam, dos que pensam a fé, dos que vêm para a igreja orar na sexta, para os que vêm na igreja ensaiar no sábado, para os que vêm falar com os jovens. Eu quero estar onde o teu povo está, buscando a tua face. Ó Deus amado, olha para estes teus filhos no altar, que se sentiam enfraquecidos até para estar nessa igreja hoje à noite. Olha para aqueles que estão no banco enfraquecidos, porque não conseguiram sair da cadeira, porque se acham indignos. Mas nessa noite nós queremos celebrar porque eles estão aqui. Nós queremos celebrar porque a dignidade não é de nenhum homem. A dignidade não é do pastor, do obreiro. A dignidade é daquele que venceu. Digno é o cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou homens, mulheres, jovens e velhos, e os transformou em ministros e sacerdotes de uma nova aliança. Ministros que vão e frutificam, e os seus frutos permanecem para a honra, para a glória do Pai. Essa é a igreja que se move. Essa é a igreja que liberta. Essa é a igreja que honra ao Cordeiro que venceu e que até o seu retorno continuará lutando, pregando, ouvindo, amando, guardando os seus mandamentos para a glória de Deus, hoje e sempre. Amém. Grave eternidade.